projeção realmente improvável. Lembra quando o Tite foi anunciado pelo Flamengo e tal? A gente falava, eu e você, Gabriel Farias, aqui nesse programa eu falava, será que o Adenor não vai colocar o Mengão na briga pelo título? A gente falava, pô, é improvável, é difícil, mas existe aquela altura era confirmar uma vaga no G4 que estava em risco, né? O Flamengo chegou a figurar em sexto. A gente falava, pô, o trabalho do Tite é pensando em 2024. Ele tá chegando agora pra quê? Pra tentar concluir uma temporada, salvar a temporada com o G4, né? Que pro Flamengo ficar no G6 já seria mais um vexame pra essa temporada. E o cara, além de já confirmar uma vaga na Libertadores, ainda não de G4, obviamente, mas já confirmado na Libertadores, coloca o Flamengo na liderança. Perde no saldo pro Palmeiras. As campanhas são iguais, cara. Só difere no saldo. O Palmeiras fez mais gols que o Flamengo e tomou menos gols que o Flamengo. A diferença tá no saldo. Mas o Flamengo tá empatado na liderança do Campeonato Brasileiro e por um pouquinho, por um gol do Palmeiras. O Palmeiras fez um gol e salvou o empate. O Flamengo não é o líder isolado desse Campeonato Brasileiro. Faltando 3 jogos, Gabriel Farias. É impressionante, né? O que aconteceu no campeonato, o Flamengo estabilizou com o Tite, consegue somar pontos de maneira frequente e aproveitou, né? A derrocada do Botafogo para encostar na liderança. O Flamengo tá demonstrando poder de chegada. Na reta final, o Flamengo tem superado adversários complicados. Nem foi o caso ontem, né? Que o América é um time frágil. Mas falando principalmente do jogo contra o Bragantino, né? O Flamengo tinha um adversário bem complicado pela frente. Aquela altura, quem vencesse meio que dava um passo direto pra seguir nessa disputa. O Flamengo deu esse passo, o Bragantino não. E o que a gente tem nesse momento é um Flamengo sonhando completamente com o título. Esquece, assim, pro flamenguista, né? O recado é, esquece esse sentimento de que o Palmeiras foi buscar um ponto contra o Fortaleza. Esquece isso, o Palmeiras perdeu 2 pontos. Um jogo complicado, numa rodada em que o Flamengo tinha um jogo bem mais simples. O Flamengo fez a parte dele. E o que está sob o controle do Flamengo, Breno, é fazer a própria parte. Os demais jogos não estão sob o controle do Flamengo. E o Flamengo conseguiu, nessa última rodada, dar um passo muito importante, que é o seguinte: igualar o Palmeiras em número de pontos e retirar do Palmeiras qualquer margem para erro, porque daqui para frente, qualquer tropeço do Palmeiras combinado com uma vitória do Flamengo significa uma troca na liderança. Você joga o peso pro lado de lá, para quem tá defendendo a liderança. Então o saldo é extremamente positivo após a rodada do fim de semana. O Flamengo deu um passo muito importante para se colocar na disputa pelo título. E o que vale mesmo é a liderança da rodada 38, não é a liderança da rodada 34, 35, 36. Botafogo liderou o campeonato quase que de ponta a ponta, é o que tudo indica, não vai ficar com a taça. Então o Flamengo ele tem que fazer aquilo que está sob o seu controle. E qual o próximo desafio? O Atlético Mineiro, que é um jogo complicado pra caramba. O Atlético vive um momento excepcional. A gente tá falando da arrancada do Flamengo e do Palmeiras, mas estamos esquecendo que a arrancada do Atlético Mineiro é até mais espetacular. O Atlético chegou a figurar na segunda metade da tabela. O Flamengo, bem ou mal, sempre ficou ali quinto, sexto. O Atlético vem lá de baixo. Esse é o jogo pesado, numa rodada em que o Palmeiras vai pegar esse América Mineiro morto. Então a próxima rodada é pro Flamengo se manter na briga. Acho que já tem que contar com o pior cenário. O Palmeiras pega o América Mineiro e o Botafogo pega o Coritiba, ou seja, os 2 principais concorrentes do Flamengo pegam times rebaixados, devem vencer. Então o Flamengo tem que tratar o jogo contra o Atlético como uma final. A torcida tem que fazer o inferno como foi no ano passado, pro Flamengo vencer esse jogo e ir para as 2 rodadas finais, aí sim com um cenário um pouco mais aberto, porque na rodada seguinte o Flamengo vai pegar o Cuiabá e o Palmeiras vai pegar o Fluminense. Aí a rodada já inverte um pouco, já fica um pouco mais complicada para o Palmeiras. E tem a expectativa do Fluminense jogar com o time titular como vem jogando. O Fluminense tem levado o campeonato a sério, Breno. Não vem com essa de que o Fluminense vai abrir as pernas. Isso não existe. Isso não vai acontecer no campeonato. O Fluminense vai levar a sério. Então essa próxima rodada pro Flamengo é uma rodada de sobrevivência. Se tudo der certo, ótimo. Mas nem acredito que o Palmeiras principalmente vai perder pontos. O Botafogo acha até que pode perder pontos, tá ganhando de ninguém. Ai, meu Deus. Agora, o Palmeiras vai ter um adversário muito frágil pela frente. Da rádio agora aí. E o Flamengo vai ter um adversário muito complicado. Um jogo muito pesado. O pior adversário para se enfrentar nesse momento do campeonato é o Atlético Mineiro. Tá numa confiança impressionante, um jogador decidindo quase todo o jogo, que é o Paulinho. Esse tal de Paulinho aí, meu Deus do céu, o cara joga muita bola, jogo, artilheiro do campeonato, e não só artilheiro, como tem decidido a maioria dos jogos pro Atlético Mineiro. Podiam renomear o nome, a gente pode falar, sabia? Arena MRV à vontade, MRV. Mas podiam botar a Arena Paulinho, porque o cara faz gol, decide em casa e também decide fora, né? E é nesse ponto que eu quero chegar, Breno. O Flamengo, ele precisava dessa rodada pra descontar pontos, porque a próxima não é rodada pra descontar pontos. E o Flamengo aproveitou, o Flamengo fez a parte dele e o Palmeiras, gente, tropeçou. O Palmeiras não ganhou um ponto, ele perdeu 2 pontos. E a essa altura do campeonato, o Flamengo faz um movimento muito incisivo de quem quer disputar o título.